A Europa tem muitos países, mas e se tivesse mais? E se alguns dos países históricos que desapareceram tivessem permanecido? Alguns países atuais talvez nem existissem ou seriam substituídos, mas seria um cenário interessante. Então, neste vídeo, vamos descobrir sobre antigos países europeus que infelizmente não existem mais. Primeiro, o Ducado da Caríntia. Foi uma entidade política medieval que surgiu no ano de 976, quando o maior ducado da Baviera foi dividido pelo imperador Otto, segundo do Sacro Império Romano Germânico. Sua bandeira era um bicolor horizontal de vermelho e branco. A Caríntia tornou-se um ducado independente dentro do império e permaneceu assim até 1335. Então, são cerca de 400 anos de existência. Como um país de fato foi então absorvido pela monarquia dos Habsburgo, a região foi uma ponte cultural e econômica fundamental entre o mundo germânico e as terras eslavas ao sul, tornando-se um lugar estrategicamente significativo ao longo de sua história. Os governantes da Caríntia frequentemente entravam em conflito com vizinhos poderosos como Baviera, Boêmia e Hungria. O ducado manteve relativa autonomia, desenvolvendo tradições locais, governo e sistema jurídico próprios. Era fortemente ligado ao Sacro Império Romano Germânico. Nos séculos XIII e XIV, a região tornou-se um prêmio disputado nas lutas de poder da Europa Central após a morte do último duque da Caríntia da Casa de Gorizia, Tirol. Os Habsburgos assumiram o controle no ano de 1335, marcando o início de seu longo domínio sobre o território. Depois foi incorporada ao Império Austríaco e perdeu sua independência. Se o Ducado da Caríntia ainda existisse hoje, provavelmente seria um estado híbrido germânico-eslavo, fazendo a ponte entre a Áustria e a Eslovênia. Ela teria mantido uma identidade cultural alpina, e a influência dessas duas culturas seria significativa, tornando-a uma região linguisticamente e culturalmente diversa. Curiosidade: a bandeira atual da Caríntia, no sul da Áustria, ainda é hasteada e mantém design parecido ao antigo, mas com uma faixa amarela. Nesse cenário, a Áustria seria muito menor do que é atualmente, e a Eslovênia possivelmente nem existiria. Mas poderia ser um cenário interessante, exceto para as pessoas desses países, eu acho. Perto dali, um pouco mais a leste, ficava o Reino da Galícia e Lodomeria. Também era uma terra da coroa do Império Habsburgo, formada em 1772, após a primeira partilha da Polônia. E adivinha como era a bandeira deles? Exatamente igual à da Caríntia, mas foi criada cerca de 400 anos depois que a primeira desapareceu. Então, acho que não houve confusão. A região era outra mistura histórica de culturas, neste caso, polonesa, ucraniana, judaica e austríaca, e se tornou uma província administrativa estratégica para os austríacos. Lodomeria referia-se ao principado medieval da Volínia, sendo usado pelos Habsburgo como elo simbólico com antigas reivindicações. O reino teve uma história complexa de governança sob a Áustria, equilibrando o governo burocrático do império e a autonomia concedida aos nobres locais, algo muito típico da cultura medieval polonesa em meados do século XIX. A região passou por reformas políticas, incluindo o Ato de Autonomia da Galícia, de 1867, que permitiu uma maior autogestão local. Durante a Primeira Guerra Mundial, sob a coroa austríaca, tornou-se um importante campo de batalha entre austríacos e russos, causando devastação e deslocamento populacional. Após a guerra, foi incorporada a nova Segunda República da Polônia. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi novamente dividida entre Polônia e Ucrânia Soviética. Se Galícia e Lodomeria ainda existissem hoje, talvez tivessem se desenvolvido em um estado centro-europeu multiétnico, semelhante à Suíça moderna, por exemplo, equilibrando sua herança polonesa e ucraniana. O potencial econômico da região vem principalmente da agricultura, mas também há reservas de petróleo, e o comércio pode ser importante. Isso poderia tê-la tornado uma nação próspera e independente. A cultura judaica, quase exterminada na Segunda Guerra Mundial, poderia ter seguido contribuindo para uma sociedade mais rica e diversa. Quem sabe talvez até pudesse ter se tornado um Estado judeu dentro da Europa. Substituindo a necessidade de criar um no Oriente Médio,
Continuando na região geral da Europa Central Oriental, temos o Principado da Transilvânia. Este finalmente tinha uma bandeira super legal. Era uma bandeira retangular com ponta arredondada, bege, com uma espécie de cruz laranja sobre a qual havia um círculo vermelho. Dentro do círculo há um símbolo que lembra 3 dentes de animal. O brasão deles também era super legal, com uma cabeça de águia no topo e 7 torres de castelo vermelhas em cima de colinas verdes. O Principado da Transilvânia era uma entidade semi-independente que desempenhou um papel crucial na história europeia do século XVI ao XVIII. Inicialmente fazia parte do Reino da Hungria, depois tornou-se um principado autônomo sob suzerania otomana após a derrota dos húngaros na Batalha de Mohács em 1526, e essa autonomia permitiu que se tornasse um centro de tolerância religiosa, abrigando protestantes húngaros, romenos ortodoxos e uma significativa população saxônica alemã. O Principado ficou conhecido por esse caráter único, multiétnico e multirreligioso, onde a Unio Trinium Nationum, o acordo entre húngaros, saxões e zequeles, governava grande parte da região. Talvez os 3 dentes na bandeira nacional representem esses povos, mas não tenho certeza. Embora nominalmente submetida aos otomanos, a Transilvânia agia de forma independente e por vezes se aliava a outras potências europeias contra os Habsburgos ou até contra os próprios otomanos. No entanto, no final do século XVII, novamente, os Habsburgos assumiram o controle, levando à integração gradual ao Império Austríaco. Se o Principado tivesse sobrevivido como entidade separada, seria provavelmente mais uma nação diversa da Europa Central, com uma forte influência cultural húngara, romena e até mesmo alemã. A localização estratégica nos Cárpatos faria dela um importante ator regional. Também resolveria a disputa de fronteira entre Hungria e Romênia. Hoje, talvez os dois fossem amigos, tentando conquistar o terceiro país juntos. Finalmente, saindo um pouco dessa região, temos o Reino de Maiorca no Mediterrâneo. Ele teve vida curta, mas foi culturalmente significativo. Ele existiu entre 1231 e 1344, criado pelo rei Jaime I de Aragão, que, após conquistar as Ilhas Baleares dos Mouros, decidiu concedê-las como herança separada para seu filho mais novo, Jaime II. O reino incluía não apenas as Ilhas Baleares, mas também territórios no sul da França atual. Essa divisão da coroa de Aragão levou a tensões entre Maiorca e o continente, já que a família governante e Aragão buscavam recuperar essas terras. Apesar do tamanho reduzido, tornou-se um centro comercial e cultural no Mediterrâneo, aproveitando sua posição estratégica entre Espanha, Itália e norte da África. A economia de Maiorca prosperava, é claro, graças ao comércio marítimo, e o reino abrigava alguns dos cartógrafos e construtores navais mais habilidosos do mundo medieval. A Escola Maiorquina de Cartografia produziu mapas influentes, incluindo aqueles usados por exploradores na posterior Era dos Descobrimentos. No entanto, a sobrevivência do reino sempre foi precária. Ele não era muito forte do ponto de vista militar e, em 1344, Pedro IV de Aragão invadiu e anexou as ilhas. Se o reino tivesse sobrevivido, poderia ter se desenvolvido em um microestado mediterrâneo, semelhante a Andorra ou Mônaco, mas com uma forte tradição naval e uma identidade cultural distinta. As Ilhas Baleares poderiam ter sido um pequeno reino independente, prosperando com turismo e comércio, em vez de comunidade autônoma da Espanha. E agora, voltando ao continente, temos o muito temporário, mas muito interessante Reino Alemão da Westfália. Foi uma criação artificial napoleônica que existiu entre 1800 e 7813 como um estado cliente do Império Francês. Na verdade, um vídeo sobre todos esses estados fictícios ou estados temporários criados por Napoleão por toda a Europa pode ser um vídeo interessante, então me avise se você tiver interesse em ver isso. Este foi criado a partir de antigas terras prussianas e hanoverianas, no noroeste da Alemanha. Foi governado por Jérôme Bonaparte, o irmão mais novo de Napoleão. Isso fazia parte do plano dele de reestruturar a Alemanha sob influência francesa. Westfália foi crucial para os esforços de guerra de Napoleão, fornecendo tanto tropas quanto recursos para a Grande Armée. É uma região muito rica em recursos e indústria, eu acho. Mesmo naquela época, e apesar das reformas modernizadoras, o
o Estado continuava profundamente impopular, como a taxação e o recrutamento para as guerras de Napoleão drenavam a economia local e a mão de obra. O reino entrou em colapso em 1813 após a derrota de Napoleão, e seus territórios foram então devolvidos à Prússia e a outros estados alemães. Durante o Congresso de Viena, em 1815, a bandeira deles era fortemente influenciada por Napoleão, com design tricolor e elementos semelhantes à bandeira francesa. Se Westfália continuasse independente, poderia ter se tornado um país de língua alemã distinto da Prússia. Ela poderia ter mantido um sistema constitucional e social próprio, diferente do Império Alemão posterior, e contribuído para a unificação da Alemanha. Como isso não aconteceu e agora viajando para o sudoeste, temos o Ducado da Aquitânia. Foi um dos territórios medievais mais importantes do que hoje é a França, existindo em várias formas entre 768 e 1453. Originalmente um reino sob domínio merovingio e carolíngio, tornou-se um ducado poderoso dentro da França. A história da Aquitânia foi marcada por sua ligação com Leonor da Aquitânia, que herdou o ducado e, através de seus casamentos, o vinculou primeiro à França e depois à Inglaterra. Sua união com Henrique II da Inglaterra em 1152 colocou a Aquitânia sob controle inglês, tornando-a um importante campo de batalha na Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. O ducado era conhecido por sua cultura distinta, seu idioma diferente, o occitano, e também por sua prosperidade econômica. O comércio de vinho cresceu sob domínio inglês, tornando Bordeaux um dos principais portos europeus. No entanto, sua posição entre duas coroas rivais levou a séculos de conflito. A vitória decisiva de Carlos VII da França na Batalha de Castillon, em 1453, marcou o fim do domínio inglês na região e a completa absorção do ducado ao reino francês. A bandeira e o brasão da Aquitânia exibiam um leão dourado em fundo vermelho. Se tivesse mantido sua independência, poderia ter se desenvolvido como uma nação occitana separada, talvez semelhante à Catalunha na Espanha, porém independente. Mantendo uma identidade regional distinta, em vez de ser totalmente absorvida pela França, com Bordeaux potencialmente sendo sua capital e continuando a nos mover para o sudoeste, temos o muito antigo, mas ainda muito relevante, Reino dos Suevos, na parte oeste da Península Ibérica. Foi um dos primeiros reinos pós-romanos estabelecidos na Europa Ocidental, durando de 409 a 585, no noroeste da Península Ibérica, onde hoje ficam Portugal e Galícia. Foi fundado pelos suevos, um povo germânico que migrou para a Hispânia romana durante a queda do Império Romano do Ocidente. Assim como os visigodos, que se fixaram mais a leste, os suevos fundaram um reino estável com Braga, em Portugal, como capital. Eles expandiram seu controle para cerca de 1/3 da Península Ibérica no oeste. Os suevos, mais isolados dos conflitos mediterrâneos, mantiveram a independência por mais tempo que outros reinos germânicos. No entanto, no final do século VI, o reino visigodo expansionista os viu como um obstáculo para unificar a Península Ibérica. E assim, em 585 d.C., eles foram conquistados, encerrando sua independência e sendo incorporados à Hispânia visigoda. Se o reino tivesse sobrevivido, poderia ter originado um estado português medieval, não Portugal. Isso, surgindo séculos depois, talvez mudasse a história da Península Ibérica. E indo de todo o extremo oeste até o extremo leste do continente europeu, temos um estado predecessor grego, o Despotado de Epiro. Foi um dos estados sucessores bizantinos que surgiram após a Quarta Cruzada em 1204 e estava localizado no que hoje é o noroeste da Grécia e o sul da Albânia. Era conhecido por uma resistência feroz tanto contra os cruzados latinos quanto contra a expansão do Segundo Império Búlgaro. No entanto, sua existência foi de curta duração. Eles sofreram uma derrota esmagadora contra os búlgaros na Batalha de Klokotnica em 1230, e o despotado enfraquecido mais tarde caiu sob a influência de muitos outros impérios regionais. Seu símbolo era a águia de 2 cabeças, emblema bizantino comum que representava a legitimidade imperial. Se tivessem permanecido independentes, poderiam ter se tornado um pequeno reino ortodoxo grego e depois um país parecido com a Grécia moderna, possivelmente afetando o equilíbrio de poder entre otomanos, venezianos
e outros estados sucessores bizantinos nos Balcãs. Hoje ainda é uma região histórica e cultural na Grécia e Albânia. Um estado independente poderia ter resultado em um mapa balcânico diferente e laços mais fortes com a herança bizantina na Grécia moderna. Estamos indo para todos os cantos da Europa e agora seguimos para o Nordeste. Para dar uma olhada no Estado Teutônico, o Estado da Ordem Teutônica existiu de 1230 a 1525, cobrindo partes da Polônia moderna, Lituânia e o atual Kaliningrado, na Rússia. Originalmente fundada como uma ordem militar cristã, os cavaleiros teutônicos foram, na verdade, convidados pelo duque polonês Conrado I de Masóvia para ajudar a converter e conquistar as tribos pagãs da Prússia. Eles estabeleceram seu próprio estado independente, expandindo-se agressivamente na região do Báltico por meio de uma campanha conhecida como as Cruzadas do Norte. Durante séculos, governaram a região como estado religioso militar, guerreando com vizinhos como o Grão-Ducado da Lituânia e até a Polônia. A derrota da Ordem na Batalha de Grunwald, em 1410, contra os poloneses e lituanos, marcou o início de seu declínio. Em 1525, eles se converteram ao luteranismo, se secularizaram e formaram o Ducado da Prússia, inicialmente sob suzerania polonesa. A bandeira, estandarte branco com cruz preta, segue associada à ordem até hoje. Se tivessem continuado a existir, talvez evoluíssem para uma quarta nação báltica de cultura germânica. Em sua posição geopolítica, sua presença teria alterado significativamente o equilíbrio de poder na Europa Oriental, possivelmente impedindo o surgimento de uma Prússia independente e a unificação da Alemanha. Acredito que pode-se argumentar que continuaram existindo via Prússia, depois retomaram a independência e unificaram a Alemanha. Por isso, considero esse ponto debatível. E para finalizar o vídeo, o canto noroeste indo até o que hoje é Escócia e Irlanda para dar uma olhada na antiga nação de Dalriada. Era um antigo reino gaélico que existiu entre os séculos V e IX, abrangendo a costa oeste da Escócia e o nordeste da Irlanda. Dalriada era o lar dos Scoti, um povo de língua gaélica que acabou dando nome à Escócia. O reino se envolvia em frequentes conflitos e alianças com os Pitos, os habitantes nativos do norte da Escócia, assim como com os Anglos da Nortúmbria. Com o tempo, sua influência se expandiu, especialmente sob a liderança de Kenneth MacAlpin, que é acreditado por unir os Pitos e os escoceses. No século IX, formando o primitivo reino de Alba, um precursor da Escócia moderna, essa fusão com o reino Picto acabou por encerrar Dalriada como uma entidade separada. Mas sua cultura e língua gaélicas permaneceram dominantes na identidade escocesa que estava surgindo, permitindo-nos entender como ela foi essencialmente a primeira predecessora da Escócia. Então, esses são alguns países europeus que infelizmente não existem mais, pelo menos em sua forma original. Que outros países desaparecidos você conhece e acha interessante? Me conte nos comentários. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Inscreva-se para ver os próximos vídeos e compartilhe o canal com um amigo. Eu tenho o objetivo de alcançar 1 milhão de inscritos. Então, se todo mundo que está assistindo contar para um amigo se inscrever também, vamos ficar muito perto disso. Então, se você puder ajudar, eu agradeço. Se não puder, tudo bem também. De qualquer forma, te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral. Primeira vez usando o novo computador para gravar e estou um pouco com medo de que não grave. Então vamos ver a caneca Moomin que eu tenho hoje. Esse é o último vídeo. Eu só estava fazendo isso, eu estava segurando e nem estava mostrando para vocês. Mas é um monte de caras, eles estão indo de barco no que parece ser um lago. E eles estão indo para esse show. Eles estão apenas assistindo ao show do Moomin, assim como vocês estão assistindo ao meu show, eu acho.